Bom, e entre tantas questões que a gente já viu agora nesse primeiro bloco, né, problemas referentes aí à nossa política, à nossa saúde, enfim, várias outras temáticas, muitos brasileiros preferem investir em um outro lugar. Um dos destinos mais escolhidos aqui por nós é Portugal. E quem vai falar um pouquinho pra gente, inclusive, né, divulgar aqui um evento que esclarece, né, o caminho dos brasileiros que querem investir em Portugal, é o advogado Maurênio Stort, que é presidente da Stort. Doutor, seja muito bem-vindo ao Rio Grande Movimento desta sexta-feira. E por que Portugal, né? Quando a gente fala nessa questão dos investimentos dos brasileiros em quererem ir para esse destino, o porquê dessa escolha, qual é o olhar que o brasileiro tem referente a Portugal? Boa tarde. Boa tarde. Portugal, na verdade, tem se tornado uma meca, digamos assim, dentro do contexto europeu, principalmente para os brasileiros. Primeiro, por conta do idioma, segundo, por conta da segurança e terceiro, por conta do ambiente político e econômico que o país está tem, na verdade. E, naturalmente, o brasileiro vê ou ele tem Estados Unidos ou ele tem Europa. E dentro da Europa, Portugal passa a ser esse destino preferencial. Por várias questões de acordos existentes entre os países, por interesse familiar, que já existe em alguns casos. Mas, no nosso caso, esse evento nós estamos abordando aqueles investidores interessados em ir para Portugal, não só para viver, mas principalmente para abrir negócios. Esse é o objetivo desse evento que nós estamos programando para o dia 29. Que bacana. Inclusive, aqui tem um dado muito interessante, que os brasileiros são a maior comunidade estrangeira lá no país, né, com cerca de 85 mil cidadãos. E quando a gente fala em não somente viver, mas escolher para investir negócios, né? Que tipo de negócios são esses? Qual é o interesse do brasileiro quando faz algum tipo de investimento nesse segmento lá em Portugal? São de todo tipo. Há pessoas que vão muito no sentido de negócios imobiliários, comprando imóveis para fazer alguma ação relacionada a isso, mas desde franquias, por exemplo. Portugal é um país pequeno, Portugal tem praticamente o mesmo tamanho do Rio Grande do Sul, só que a partir de Portugal você tem direito, uma vez instalado no país regularmente, a utilizar todo o contexto da União Europeia, principalmente a Espanha, no caso vizinho. Então, o objetivo hoje, o que a gente tem percebido de investidores brasileiros, não só a pessoa que quer viver lá, mas a pessoa que optou por Portugal, não apenas no sentido de uma vida melhor, mas principalmente um país mais seguro economicamente para poder desenvolver uma nova etapa da sua vida. Esse é um perfil tradicional, até pelo tipo de possibilidade que o Portugal existe, o chamado visto Gold, por exemplo, que é um visto de investimento. Você com 500 mil euros consegue comprar ou fazer um investimento no país e a partir daí passa a ter direito a uma residência para o responsável e para a sua família. Isso é uma forma de incentivar e boa parte dos que acessaram essa alternativa foram brasileiros. Com certeza. E aqui no Brasil a gente sabe que muitas vezes até para a abertura de um negócio, muitas vezes ainda mais para o fechamento de uma empresa, aí esse impasse da burocratização. Como é que funciona lá em Portugal? Como é que é o processo? Claro que com certeza é muito complexo o tema, mas de cara o que a gente já pode saber? Até um contrassenso, porque o nosso direito vem muito do direito português. E Portugal se caracterizou em muitos... Eu, particularmente, trabalhei na África, em Angola, que é um país também de descendência, de influência portuguesa. Sim. E em determinado momento em Angola se comprava uma casa, mas a escritura era passada em Lisboa. Era uma forma que o português tinha de fazer o controle, digamos assim, legal desse país. Hoje não, hoje você consegue em uma hora e meia ter acesso à aquisição de uma empresa e aí tem meios ou modelos legais muito parecidos com os nossos. Empresa individual, limitada, ou sociedade anônima. Depende da capacidade de investimento, do interesse e do tipo de negócio também que a pessoa está pensando em desenvolver. O importante é que é um país fácil de trabalhar, desburocratizado e muito aberto ao capital, não só brasileiro, do mundo inteiro. Mas no caso do Brasil especificamente, existe uma reciprocidade interessante por conta do idioma, de tudo que nós temos hoje conectados, Brasil e Portugal. Perfeito. Doutor Maurênio, e sobre o evento em si? Como é que vai funcionar a programação? Vai contar com palestras? Como é que vai funcionar? Nós estamos organizando em três grupos. A Stort, da qual eu represento, o Instituto de Direito Comparado, que é um instituto português, cujo advogado Dr. Julián vem para esse evento. Bacana. E a Portugal House, que também é uma empresa portuguesa, que vai falar sobre aspectos mercadológicos de Portugal como um todo. Ele vai ser um evento que vai acontecer dia 29 à tarde,
no SZ Coworking, aqui no centro, próximo ao Mário Quintana. E o horário é da 1h até as 18h e as inscrições podem ser feitas através do nosso site, www.mstort.com. Perfeito. Inclusive, a gente vai pedir aqui mais informações. Nós temos o telefone fixo aqui e também o WhatsApp ali. Eu vou passar para vocês. É o 33 37 776 ou pelo 98137 3812. Todo mundo pode entrar em contato também através por esses telefones para saber mais informações. E, doutor Moreno, também vamos aproveitar e repassar aqui de forma mais breve a programação do evento. Então, às 2h é mercado brasileiro, mercado português. Também às 15h, novos investimentos em Portugal, um diálogo com a União Europeia. E também às 17h, investidores brasileiros para ingressar em Portugal, com a participação do doutor Maurênio, que vai estar comandando aqui também este momento. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Rio Grande em Movimento, e o espaço aqui no programa segue aberto para outras novidades. Afinal, né, Portugal é um dos destinos mais escolhidos pelos brasileiros, e também informar as pessoas sobre esse tipo de investimento é muito bacana, é uma nova chance de vida, não é mesmo? Obrigado pela oportunidade. Com certeza. Muito obrigada também pela